aqui uma apuração dos meus amigos lá de Brasília, Maiara da Paz e Marcos Amoroso, que diz o seguinte: 9 meses, Lula pediu mais urgência em projetos que antecessores em primeiro ano de mandato. Aí traz uma comparação aqui com outros governos e até com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a matéria diz o seguinte, né? O que a matéria quer dizer? Aquele pedido de regime de urgência constitucional. Quando o governo quer dar celeridade para a tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados, e aí precisa ser aprovado em até 45 dias, se eu não me engano, não é isso, Leandro? Isso. E aí diz o seguinte, a matéria, que em 9 meses o petista recorreu mais ao mecanismo que seus antecessores nos primeiros 12 meses de mandato. O levantamento não considera o ex-presidente Michel Temer, que assumiu o governo no meio do processo de impeachment de Dilma Rousseff. E aí traz um levantamento bacana e até uma comparação no formato de negociação e de funcionamento que Lula teve que adotar nesse governo, que é totalmente diferente dos governos anteriores, sim, justamente porque ele precisa agora negociar com ninguém menos que Arthur Lira. E aí, nesse processo de negociação, essa matéria explica bem direitinho, ele precisa da boa vontade do Congresso Nacional para conseguir aprovar esse tipo de formato, né, que é o regime de urgência, para tentar avançar com as pautas de interesse. E aí você tira um pouco do peso das medidas provisórias, né, que quando elas são editadas, elas já têm força de lei, né, até elas serem avaliadas pelo Congresso, elas valem por alguns meses. E isso tira relativamente o poder do Congresso. Relativamente porque elas saem valendo, mas o Congresso precisa referendar de qualquer maneira. Tem uma questão aqui também, né, que me parece importante, que houve ali uma briga, né, uma disputa política entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco nesse ano sobre como as MPs devem tramitar no Congresso Nacional, ou seja, deve começar pela Câmara, deve começar pelo Senado, quem deve olhar primeiro, todo mundo quer puxar a sardinha para si ali, para obviamente ter ali um maior valor, né, no olhar que o governo tem sobre alguma das casas, que precisam ser olhadas iguais, mas nesses casos você teria ali uma diferença. O que é interessante de observar é que essa demanda pelos projetos com urgência constitucional é uma parte da demanda do Arthur Lira também, para evitar essa confusão com o Senado. Tem a questão ali, né, de você tentar dar um protagonismo maior para a Câmara dos Deputados, mas também evitar a briga que a gente teve nesse ano entre Câmara e Senado, que foi por conta do regime de tramitação dessas medidas provisórias. É que Arthur Lira queria que essas medidas provisórias fossem direto para o plenário da Casa, Rodrigo Pacheco queria que voltasse ao formato anterior, acabou voltando, que é passando pela comissão. É isso, né? E nesse cenário, enfim, o governo Lula encontrou ali uma forma de não criar tantos problemas para si, ainda mais no momento em que estava construindo uma base essa que ainda não foi testada, né? Depois da entrada do PP e do Republicanos. Não teve ainda um projeto que demande uma grande atuação da base, com grande interesse do governo. Ainda teremos isso nesse ano, vamos ver como é que essa base se comporta. Vamos ver. Matéria completinha aí, cnnbrasil.com.br, traz até o comparativo aí com os outros governos, Jair Bolsonaro, Dilma Rousseff, os governos anteriores de Lula. Tá bem bacana essa matéria aí que foi preparada pelos meus amigos Maiara da Paz e Marcos Amoroso. Vamos pro próximo?